Eu sou o Dr. Paulo Ribeiro, eu sou médico neurologista e é um prazer estar dando essa primeira aula para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre doença de Alzheimer. Me perguntaram como pronuncia, pode ser Alzheimer mesmo, é tranquilo. Vou pedir para vocês, se precisarem, podem interromper no meio da aula, podem tirar dúvida no meio da aula. E quem precisar sair não precisa me avisar não, tá? Pode sair, é tranquilo, nenhum estresse. Então, oi. Essa aula está no drive de vocês já. Estou enviando. Tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho sobre doença de Alzheimer e outras demências. A gente vai falar um pouco sobre a epidemiologia dessas doenças, definições que são bem importantes, isso cai em prova, diagnóstico, tratamento, tudo de Alzheimer, e depois, brevemente, sobre as outras demências mais prevalentes. Então, qual a importância do assunto Alzheimer? Vocês conhecem algum desses aí? Quem vocês conhecem aí? Tem uns que são da minha época, acho que vocês talvez não conheçam. Quem? Bruce Willis. Quem mais? Quem mais? Kennedy? Não é o Kennedy não, cara. Alguém gosta de rock aí? É o guitarrista do AC/DC, que teve demência também. O Reagan, o Bruce Willis e o Robin Williams. Então vamos lá. A demência é a doença neurodegenerativa mais comum. Hoje no mundo se estima que mais de 55 milhões de pessoas têm demência. 55 milhões. 8,1% das mulheres e 5% dos homens idosos convivem com demência hoje. E hoje são 55 milhões. Estima-se que em 2030, 78 milhões. Em 2050, quando vocês estiverem exercendo a medicina, eu já vou estar provavelmente com demência. Esse número vai ter multiplicado quase 3 vezes para 140 milhões, tá certo? Então, todos vocês vão tratar alguém com demência se vocês não tiverem um parente já vivendo com demência. Mas o que é demência? Demência não é igual a Alzheimer, tá? A demência é definida, slide que cai em prova, gosto de pontuar para vocês. Demência é definida como um declínio cognitivo, quer dizer, uma piora em relação ao funcionamento cognitivo prévio, que afeta quaisquer 2 domínios cognitivos, entre comportamento, memória, visoespacial, executivo e linguagem. No passado tinha que ter memória, hoje não precisa. Vocês vão ver que tem formas de demência que não afetam a memória, pelo menos inicialmente, e tem que levar um prejuízo para atividades instrumentais de vida diária, certo? Não para atividades básicas, mas para atividade instrumental. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que tem uma deficiência intelectual, ele tem 14 anos, mas ele nunca aprendeu a ler e escrever. Esse indivíduo tem demência ou não? Vocês acham? Não, porque ele não tem um declínio em relação ao prévio. Se esse mesmo indivíduo aprendeu a ler e escrever, isso é muito comum em síndrome de Down, por exemplo. O indivíduo tem uma deficiência intelectual leve. Ele aprendeu a ler e escrever aos 40 anos, ele perde a capacidade de ler e escrever, tem prejuízo em 2 domínios, tem prejuízo funcional para atividades de vida diária, aí sim eu digo que além da deficiência intelectual, ele tem demência, tá bom? Então, declínio em relação ao funcionamento prévio, que afeta 2 domínios e tem que afetar a funcionalidade, capacidade do indivíduo de executar as tarefas do dia a dia. Se tiver os 2 primeiros e não afetar a funcionalidade, alguém sabe como chama? Comprometimento cognitivo leve. Não existe ponto de corte de minimento, nem de MoCA, de nenhuma escala usada para graduar a demência entre demência e comprometimento cognitivo leve. A diferença é a funcionalidade. Se eu tenho comprometimento funcional para AIVDs, eu estou diante de uma demência. Se eu não tenho, eu estou diante de um comprometimento cognitivo leve ou CCL, tá bom? E aí, a demência é um termo geral para qualquer declínio cognitivo que afeta a funcionalidade, enquanto que Alzheimer é uma doença neurodegenerativa específica, que é a causa mais comum de demência disparada, tá bom? Então, eu até procurei um gráfico brasileiro, mas é muito sujo, assim. Em média, no mundo todo, 50 a 75% das causas de demência são Alzheimer, 20 a 30% tem um componente de comprometimento cognitivo vascular. Vocês vão ver que uma boa parte pode ser misto, vascular mais Alzheimer. 5 a 10% de demência frontotemporal, 5% de demência com corpos de Levy. Por conta desse gráfico, essas são as patologias que eu vou falar hoje na aula. E a maior parte da aula vai ser sobre Alzheimer, porque é o que vocês vão pegar com mais frequência. Então vamos lá. Alzheimer é uma demência que tem um curso insidioso, que vai piorando aos pouquinhos,
que pode mais frequentemente ter uma apresentação amnéstica, um acometimento de memória, mas não necessariamente. Existe a variante posterior do Alzheimer, que começa com sintoma visual. Existe a variante frontal do Alzheimer, que começa com sintoma comportamental. Mas o mais comum é começar com memória. Eu excluo outras causas e o correlato é patologia amiloide. É eu mostrar que tem depósito de beta-amiloide no cérebro. Por isso que, vocês vão ver mais à frente, para eu ter certeza que o indivíduo tem Alzheimer, eu preciso fazer uma necrópsia. Então, as pessoas que vocês estão vendo aí andando com Alzheimer, quase todas têm um diagnóstico de doença de Alzheimer provável e não definida, porque definida teria que ter a patologia amiloide demonstrada, tá certo? Então, Alzheimer é a principal causa de demência, foi descrito entre 1906 e 1907 por Alois Alzheimer, foi descrito em manicômios, tá? Ele chamou na época de demência precoce, porque na época se diferenciava de demência senil, então se achava que o indivíduo com 70 anos que estava demenciado porque ele era velho mesmo, e aí ele escreveu em indivíduos jovens. Mas hoje se sabe que não é normal ficar demente. Embora a taxa de demência aumente com a idade, existem os super-agers, existem indivíduos que com 100 anos têm uma cognição relativamente semelhante a eu com meus 40 anos, a vocês com seus 20 anos, tá bom? E a doença de Alzheimer representa 70% dos casos de demência. Alguém me falou como pronuncia? Vocês podem tentar pronunciar esse artigo original aí, que é Alzheimer über eine eigenartige Erkrankung der Hirnhand. Não vamos continuar, né? Mas isso é um artigo inicial, foi publicado em Tübingen e é em alemão. Então o correto seria Alzheimer. Mas ninguém precisa falar assim, falar Alzheimer mesmo, que todo mundo entende, tá bom? A partir dos 65 anos, a cada 5 anos, dobra a chance do indivíduo ter Alzheimer. Fatores de risco importantes: baixo nível educacional, obesidade, diabetes, hipertensão, tabagismo, história familiar de demência e síndrome de Down. Esses são os mais fortes, tá? Então, a gente está vendo que, infelizmente, nos países como o Brasil, em desenvolvimento, existe uma epidemia de obesidade, principalmente entre as classes mais baixas. Então, se a gente olhar para vocês nessa sala, que a maioria são de uma classe mais alta, a gente não vê tanta obesidade como a gente vê geralmente quando a gente olha para as classes mais baixas. Então, a obesidade e baixa escolaridade aumentam muito o risco de Alzheimer. Então, a gente prevê um aumento muito grande nos casos de Alzheimer no Brasil nos próximos anos, tá? E fatores protetores, o principal, eu vou falar para vocês 20 vezes nessa aula, é exercício físico. Doutor Paulo, eu quero não ter Alzheimer, vai para a academia agora. Vai jogar bola. Dieta do Mediterrâneo é protetora. Como é a dieta do Mediterrâneo? Muito peixe, muito fruto do mar, pouco processado, pouco ou nenhum processado, pouco doce, pouca carne vermelha. Certo? Isso é a dieta do Mediterrâneo. E escolaridade elevada, que vocês estão fazendo aqui, fazendo uma graduação, pós-graduação, leva a uma reserva cognitiva que também diminui o risco de ter Alzheimer. Então, acho que imagino que todo mundo esteja fazendo todos esses três. Quem não tiver ainda dá tempo de mudar. E aí existem fatores genéticos, tá? Existem fatores genéticos que predispõem à demência precoce ou monogênica, quer dizer, uma mutação em um gene só causa a doença de Alzheimer. E aí o mais comum é o gene da pré-senilina 1 e pré-senilina 2 e o gene da proteína precursora amiloide. Isso não precisa decorar não, isso não cai em prova não, só para vocês terem uma ideia. Tem vários outros genes, mas formas familiares são a grande minoria. Então, eu pergunto muito assim, qual é a principal causa de demência senil depois de 65 anos? Podem falar? Já disse.